Você vai estudar comigo agora os ciclos biogeoquímicos. Como o próprio nome do conteúdo já diz, ciclo biogeoquímico, a gente envolve várias ciências para estudar esses ciclos. A gente vai estudar ciclos de substâncias que vão passar tanto pelos componentes bióticos quanto pelos componentes abióticos do ambiente. Por isso esse nome, biogeoquímico. E esse conteúdo ele é muito importante de você estudar porque tanto integra as ciências da natureza quanto também o componente de geografia lá de ciências humanas, tá? Então bora começar a estudar esses ciclos. Vamos começar pelo ciclo do carbono e do oxigênio, que normalmente são vistos separados, mas aqui eu juntei eles porque eles se sobrepõem e é mais fácil de estudar rapidinho aqui esse conteúdo dessa forma. Então, quando a gente está estudando carbono e oxigênio, dois processos muito importantes acontecem relacionando essas duas substâncias, que são os processos da fotossíntese e o processo da respiração celular. Na fotossíntese, para fazer esse processo metabólico, as plantas ou outros organismos autótrofos vão pegar gás carbônico presente na atmosfera, juntar com água e também com energia solar e vão produzir, além de substâncias energéticas como a glicose, produzem também o oxigênio, que é liberado na atmosfera. Os seres vivos aeróbios, ou seja, aqueles que usam oxigênio no processo da respiração celular, vão aproveitar esse gás nos seus processos metabólicos. Mais especificamente, vão pegar oxigênio, mais um componente energético, como a glicose, adquirida nas cadeias alimentares, vão partir essa glicose e liberar como subproduto o gás carbônico que é liberado na atmosfera. Então vejam, nesses dois processos metabólicos, um produto é reagente do outro processo e por isso esse ciclo integrado. É muito importante você lembrar essa integração desse ciclo e lembrar também que as plantas, além da fotossíntese fazem também respiração. E outra coisa muito importante de você lembrar é que quando eu estou falando aqui de forma simplificada, eu não estou incluindo aqui, por exemplo, a questão de emissão de gases nas atividades humanas, que vai ser super importante porque a gente vai discutir aqui que é a poluição atmosférica, tá? Então segura aí que a gente já volta nesse assunto. Continuando aqui, vamos falar também da água, o ciclo da água que você vai ver em química e geografia também, tá? Não se esquece disso e integra aqui com a biologia. A água, tão essencial para os seres vivos, ela também vai passar tanto pelos componentes abióticos, como também pelos componentes bióticos dos ecossistemas. Então, os seres vivos, além de absorverem água para os seus processos metabólicos, eles também evaporam e eliminam água de várias formas. Nos animais, a gente tem a eliminação de urina, a água presente nas fezes, a água liberada dos corpos animais na própria decomposição, na nossa transpiração e nas plantas a mesma coisa. Inclusive, nas plantas, o processo de evapotranspiração é essencial para a condução de seiva, lembra disso, certo? Então, a evaporação a partir dos seres vivos, juntamente com a evaporação proveniente dos corpos de água, como os rios, os lagos, os oceanos, vai acumular na atmosfera, condensar, formar as nuvens, que depois precipitam, formando as chuvas. Então, todo esse ciclo, não esqueça, não está envolvendo apenas a evaporação dos componentes abióticos, mas também a evaporação da água presente nos seres vivos. E, por fim, lembrando do ciclo do nitrogênio, que é um ciclo que geralmente os estudantes ficam bem preocupados porque ele envolve várias etapas e vários nomes de bactérias que vão estar envolvidos com eles. Mas eu vou fazer um resumo bem importante aqui para você saber o que é relevante para você para o Enem. O que é relevante? Bom, lembra que no caso do nitrogênio, essa substância essencial para a nossa composição química, especialmente para proteínas, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de nitrogênio no ar atmosférico. Entretanto, os seres vivos em geral, plantas, os animais, não conseguem absorver esse nitrogênio a partir da atmosfera. Então, a gente precisa do nitrogênio de outras formas. Por isso, a importância do ciclo do nitrogênio. Aqui nós vamos ter o ciclo do nitrogênio, a primeira etapa é a fixação, onde seres vivos que vão viver nos solos e em simbiose com raízes de plantas, que são bactérias fixadoras, vão fixar esse nitrogênio da atmosfera. A partir de então, começa uma série de processos químicos que vão transformando esse nitrogênio fixado em substâncias que os seres vivos, como as plantas, são capazes de absorver. Então, além da fixação, nós temos a amonificação, a nitrificação e, por fim, a assimilação, quando são produzidos sais minerais que as plantas podem absorver e, na composição desses sais, a gente tem os compostos nitrogenados, certo? Além disso, a gente tem também a desnitrificação, que é o processo que vai tirar o nitrogênio de compostos orgânicos presentes nos solos, como, por exemplo, seres vivos em decomposição, e devolver para a atmosfera. Ju, preciso decorar esse monte de coisa aqui?
Para o Enem, não. Mas lembra que a gente não consegue absorver nitrogênio diretamente do ar e a gente precisa desse ciclo que acontece nos solos para absorver o nitrogênio através das cadeias alimentares. Bom, agora que eu fiz esse apanhado geral sobre os ciclos, vamos a uma coisa que nos importa muito nas questões do Enem de biologia, que são as interferências humanas sobre esses ciclos. Eu coloquei aqui embaixo alguns pontos importantes a gente lembrar. Em relação ao ciclo do gás carbônico, do carbono e do oxigênio, tem um ponto muito sensível que é a questão da poluição da atmosfera. Essa poluição da atmosfera pode acontecer de várias formas, como você bem sabe, especialmente pela queima de combustíveis fósseis, mas não só por isso, mas também por outras atividades. Por exemplo, a atividade agropecuária, os animais que a gente cria para alimentação podem liberar uma grande quantidade de gás metano, que também vai ser um poluente importante para a atmosfera. Tudo isso vai gerar o quê? Entre outras coisas, eu destaquei 2 pontos. A acidificação dos oceanos, o gás carbônico pode reagir com a água formando ácidos e deixando as águas do oceano mais ácidas, que vai interferir em vários seres vivos, especialmente nos corais. E também a questão do aumento do efeito estufa, que vai gerar o aquecimento global, que é um ponto muito sensível no clima hoje, né? Já que ele está alterando as temperaturas e com isso tem uma série de consequências, como o derretimento das geleiras, alteração climática de períodos de chuva e de seca em diversas regiões. Além disso, outro ponto sensível aqui é a poluição das águas. A poluição das águas ela pode acontecer também de diferentes formas. A gente pode ter a poluição gerada por esgoto doméstico, por efluentes industriais. Tudo isso vai gerar uma série de questões relacionadas tanto à degradação ambiental quanto também da saúde humana. Então, poluição por esgoto doméstico pode facilitar a transmissão de várias doenças. A poluição por componentes como metais pesados, pode gerar a bioacumulação que a gente acabou de ver no trecho anterior da nossa aula. A gente pode ter também a eutrofização, que é um processo em que vai ocorrer uma degradação dos cursos de água doce por conta do excesso de matéria orgânica, que vai matar seres vivos em diferentes etapas, levando à morte daquele ecossistema aquático. E, por fim, a gente pode também citar a questão aqui do nitrogênio, a interferência humana no ciclo do nitrogênio em relação à contaminação dos solos, que pode também acontecer de várias formas. Destaco 2 pontos. A contaminação por conta do excesso de agrotóxicos e também dos fertilizantes, que vão alterar a quantidade de nitrogênio do solo e também interferir, matando esses micro-organismos presentes no solo e impedindo esse ciclo aqui. Outro ponto muito importante que vai entrar em todos esses 3 ciclos é a questão do desmatamento. O desmatamento, além de agredir o solo, favorecendo a erosão, ele também faz com que haja perda de biodiversidade e aumento da concentração de carbono na atmosfera, já que a gente tira as plantas, que são grandes fixadoras de carbono, e deixa aquele solo exposto, tendo uma maior emissão de gases ali naquela região.